Recentemente eu fiz essa aquisição. E essa também. E a primeira coisa que eu fiz depois de ligar e configurar foi abrir a Game Pass e procurar por jogos que eu conseguisse jogar com os meus irmãos. Mas cadê os jogos co-op? Desde pequeno, eu sou um nerd maldito viciado em jogos, mas sempre teve algo que me impossibilitava de ir pra frente com esse hobby. Ele mesmo. E apesar disso, eu ainda conseguia jogar muitos jogos indo na casa de quem tivesse um console ou em fliperamas. E sim, eu era criança chata. Mas ainda existia um problema: nada daquilo era meu. Então era comum o dono do videogame só me deixar jogar caso fosse em co-op com ele, ou os manos do fliperama trocarem uma parte das minhas fichas por não ter que esperar a vez deles. E eu acabei pegando um gosto pelo co-op local, assim como muita gente que viveu essa época. Tá que pariu, mano, dá carne não, mano. Oxe, vai se fuder, mano, tu que é ruim. Então, por que é tão difícil achar algo assim pra jogar agora? E claro, o motivo pelo qual você clicou nesse vídeo. O que a internet tem a ver com isso? No começo dos videogames era comum que os desenvolvedores fizessem todo tipo de maracutaia para prolongar o tempo de jogo, fosse pela incapacidade do hardware de antigamente, e criava problemas como o tamanho dos jogos, que ou tinha que ser pequeno ou ia acontecer isso aí. Ou pelo simples fato de ter muitos arcades na época, onde os jogos tinham que ser difíceis para comer ficha mesmo. E nessa ideia de que os jogos precisavam de mais tempo de jogo, sem necessariamente adicionar conteúdo novo a eles, as empresas tiveram a brilhante ideia de adicionar o co-op. O principal motivo era que assim, as pessoas sentiriam que a experiência com mais jogadores seria diferente, mesmo que a base do jogo continuasse sendo a mesma, assim criando um fator rejogabilidade. E assim surgiram os jogos co-op, que lentamente evoluíram, indo de jogos onde a cooperação era um extra, para se tornar algo essencial. E talvez por isso que esses jogos sejam tão carismáticos. Não é só poder jogar com os outros, mas sim que todos têm o seu papel. Quando eu era criança, mesmo que já existisse a 7ª geração de consoles, em todo lugar que eu ia, o que mais tinham era um PlayStation 2. A causa, além desse maldito estraga-prazeres, sempre ele, cara, eram esses inúmeros jogos, que possibilitavam de tu só levar o controle pra casa de alguém, e vocês iriam conseguir jogar juntos. Inclusive, algo a se notar desses jogos é que até jogos como essa aberração... digo, como esse jogo, se tornavam divertidos, mesmo sendo uma das piores criações da humanidade, competindo só com esse programa maldito. Ana Maria Braga, de repente desenho. De repente desenho, que é o que eu tava esperando, inclusive. Era o que eu tava esperando, porque a criança quer assistir a desenho mesmo. Mas voltando ao assunto, o que deu errado com os jogos co-op? A chegada da internet mudou tudo, e os videogames não foram diferentes. Por que perder tempo programando um modo para 2 jogadores, tendo que configurar câmera, layout, lidar com problemas de performance, já que dependendo do jogo, aquilo tudo que você tá vendo na tela tá sendo renderizado 2 vezes, enquanto os devs simplesmente podiam implementar um modo online e ainda por cima vender 2 cópias e lucrar 2 vezes mais. Não é mesmo? Bandai Namco. E não que não existam jogos split screen hoje em dia. Procurando bem na Game Pass eu encontrei sim alguns jogos com essa função, mas é notável como a quantidade deles diminuiu. Em contrapartida, jogos competitivos e jogos como serviço, que não eram tão famosos antigamente, viraram a galinha dos ovos de ouro dessas empresas. O que para nós jogadores são mais como ovos de bosta. Tudo que é vantajoso, que é minimamente legal nesses jogos é escondido atrás dessa barreira mística que apenas os maiores de idade possuem. Que é essa arma ultra mega potente? Passa o cartão. Que essa skin ultra mega masculina exalando mais de 1500 de testosterona? Passa o cartão. Infelizmente, pelas regras da casa, se essas práticas existem nos jogos é porque existe um bando de imbecis que sustentam elas. Isso não é o que você tá pensando. A parte competitiva desses jogos acaba sendo um atrativo muito maior que os jogos cooperativos. Por isso que esses jogos lideram nos rankings de jogadores. Afinal, pra que perder tempo jogando com outras pessoas quando você pode jogar contra elas e tentar ser o melhor? E não como antes, onde você talvez fosse o melhor do seu bairro. Aqui a competição é em uma escala completamente diferente. É inclusive por isso que muitos jovens são fisgados pela ideia de se tornarem prós. É também um motivo do porquê os jogos co-op acharam um rival muito maior do que eles, e estão no estado que estão hoje em dia. Aliás, um pequeno off-topic do vídeo, longe de mim ser o cara do não jogue em jogos competitivos, jogos single player são melhores. Bom, não que essa afirmação seja mentira, mas acho que cada um joga o que quer, e eu não acho que eu seja muito bem uma pessoa que possa falar isso. Até esse fim de semana passado, inclusive, eu tava maluco na beta do Battlefield 6, e também ficaria maluco se você deixasse o like e se inscrevesse, puta que pariu, olha que midigagem bem inserida.
Ainda assim, voltando a Game Pass e olhando para aquele grande catálogo, eu percebo algo. Quando procurando por jogos que eu pudesse jogar com meus irmãos, eu pensava em jogos com a tela dividida. Mas quando parei para pensar nas diversas experiências que eu podia jogar com eles pelo meu computador, ou jogos que eu poderia jogar com os meus amigos à distância, e até de como esses mesmos jogos possibilitam fazer novas amizades por meio deles, eu percebi que talvez eu tenha me equivocado. Parando para pensar direito, quem que nunca fez a noitada com os amigos se divertindo enquanto jogava online? Porra, mano. Calma, clipe errado. Eu me refiro a outros jogos onde se precisa ajudar seus amigos e se tem diversos momentos divertidos jogando. Aí, botei. Talvez essa epidemia de jogos como esses venha da carência que víamos sofrendo por mais jogos assim. Claro que é meio foda ter que comprar várias cópias cada um, ou entrar em sites minimamente suspeitos atrás de uma forma de jogar gratuitamente. Porém, é um preço pela comodidade de todo mundo jogar da própria casa. A menos que você tenha que pagar pra jogar online. E isso aí é só roubo mesmo, não tem desculpa. Mas existem até alternativas como o Parsec ou o Ndesk. E não, esse vídeo não é patrocinado, por mais que eu quisesse muito. Aplicativos como o Parsec permitem que você utilize outro computador à distância, e isso possibilita jogar aqueles jogos da nossa infância e ter momentos como esses. Cara, não tem senso 3D. Vai se fuder, cara. Ai, Ah, porra! O bicho tá dando filho mais da sorte. puta! Filho da puta! Esse é muito da... Só que de forma completamente online. E bom, esse último ano eu tenho ficado bem longe dos meus amigos, e o que tem me aproximado deles é basicamente esses aplicativos como o Parsec e os jogos online, que eu consigo jogar com eles, mesmo que eu não tenha mais o convívio com os mesmos. É possível falar que simplesmente os jogos co-ops agora têm uma nova face. Você não divide mais a tela, não divide mais o controle, nem sequer divide mais o mesmo console ou computador. Mas não era isso que tornava esses jogos especiais. A magia ainda tá lá, você compartilha dos mesmos desafios e da mesma diversão que aquelas pessoas. E talvez seja por isso que pra mim a internet conseguiu ser a responsável pela morte e o renascimento dos jogos co-op. Passando no final do vídeo aqui só pra dar um aviso rápido, eu me sinto meio merda de deixar o canal parado por tanto tempo, mas ao mesmo tempo eu me sinto pior ainda em criar coisas que eu não acho boas. E por isso eu criei um canal secundário onde eu vou postar vídeos mais simples, com ideias mais simples e que terão vídeos semanais, já que aqui nesse canal eu queria realmente focar em vídeos bem produzidos e pra isso eu preciso de tempo. Então, se você realmente se importa com esse youtuber de meia tigela, seria inestimável pra mim que você se inscrevesse no canal secundário. Vai me ajudar muito mesmo, e pra ser sincero é até bom que eu faça isso logo no começo do canal. E bom, é isso. Pra quem me seguir no outro canal, vejo vocês todo domingo. Uma ótima sexta. Fiquem com Deus, é claro, e eu não esqueci dos membros. Inclusive, puta que pariu, eu viraria membro se fosse vocês. Olha que tela final absurda.